Então, nesse momento, vamos fechar os olhos e vamos fazer uma prece por todos nós que aqui estamos. E ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo ante aos caídos que nos margeiam a estrada? Queremos imitar o anônimo samaritano da parábola que nos contaste. Auxilia-nos a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas a de ser amado. Que assim seja. A nossa exposição dessa noite está com a nossa colega Eliana. Boa noite a todos. O que nos traz aqui a Casa Espírita nesse dia frio e chuvoso? Porque saímos do quentinho dos nossos lares para aqui estar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, na causa atual das aflições, que muitas vezes viemos aqui porque estamos sofrendo, né? Que ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela ordem, pela desordem, pelo desânimo, pela má conduta e por não limitarem seus desejos. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e de excessos de toda a ordem. No Livro dos Espíritos, diz que os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós, mas muito mais vezes são devidos à nossa vontade. Remonta cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos das causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que não fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, que fosse sempre simples, né? De muitas tribulações se preservaria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre consequência da maneira como viveu na Terra. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: poderiam sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esses esforços. E na questão 230, ele pergunta: na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. E, finalmente, num trecho das preces, diz assim: não acredites que ficarás sempre no estado em que te achas. Não, isso é impossível. Tens diante de ti dois caminhos. Um é o de sofreres muito mais do que sofres agora. O outro é o de seres feliz como os bons espíritos que estão ao redor de ti. O primeiro, o de sofrer,
é inevitável se persistires na teimosia. Um simples esforço da tua vontade basta para te livrar do mal que te aflige. Apressa-te, pois cada dia de atraso é um dia perdido na tua felicidade. Mas afinal, qual é o tema da noite de hoje? O tema é esse, é o esforço da vontade, também chamado de disciplina. Disciplina é o regime da ordem imposta ou livremente consentida, né? É uma ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização, por exemplo, militar, escolar. A gente diz que o aluno, ele tem disciplina quando ele se subordina ao mestre ou ao seu instrutor, né? Por exemplo, instrutor de direção. Disciplina é a observância de preceitos ou normas, submissão a um regulamento. Observar o preceito é proceder segundo o ensinamento, segundo a determinação, segundo a ordem. A norma é aquilo que se estabelece como base ou medida para a realização ou avaliação de alguma coisa. Por exemplo, as normas jurídicas, as normas diplomáticas, né? Como princípio, regra ou lei, por exemplo, temos como norma ficar em casa quando chove, para alguns. Outros têm norma não deixar de vir nunca, né? Temos também como modelo ou padrão, uma norma de conduta, uma norma de ação. Disciplina é ordem, disposição conveniente dos meios para se obter algum fim. Eu arranjo as coisas numa certa ordem metódica, por exemplo, a ordem alfabética. Arrumar os livros em ordem, deixar a casa em ordem, ou seja, arrumação, disposição, arranjo. Às vezes, uma regra ou lei estabelecida. Dizemos, por exemplo, que os atos não seguiram a ordem prevista. Mais do que tudo, disciplina é a organização, planejamento, preparo, organizamos uma viagem, organizamos uma temporada teatral. É o modo pelo qual se organiza algum sistema, né? Organização da justiça brasileira. Mas também o modo pelo qual um ser vivo é organizado, ou seja, vegetais, por exemplo, têm a sua própria estrutura, a sua própria organização, né? E daí é que vem a disciplina na nossa vida também, porque nós também, como organismos, temos organização interna, né? Mas quão importante é a disciplina na nossa vida atual? É conhecida a história de Chico Xavier e Emmanuel, em que no início da atividade mediúnica de Chico, o espírito Emmanuel lhe perguntou se ele realmente estava disposto a se dedicar a essa tarefa que lhe era atribuída. Emmanuel lhe falou que pretendia ditar 30 livros, né? Chico temia não estar à altura desse compromisso. Também receava ser abandonado pelos bons espíritos durante o processo. Emmanuel lhe garantiu que isso não aconteceria, desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao estudo e ao esforço no bem. Emmanuel então esclarece que Chico precisará preencher apenas 3 requisitos para desempenhar bem essa tarefa. E quais seriam esses requisitos, né? O primeiro é ter disciplina, o segundo é ter disciplina e o terceiro é ter disciplina, né? Então, os 3 requisitos são ter disciplina. E dessa parceria de disciplina, né, foram ditados mais de 400 livros, né, e não só os 30 que começaram na previsão inicial. Então, essa história nos mostra que o principal motivo de reencarnarmos nesse nosso estágio evolutivo é para adquirir disciplina. Alguns diriam assim, não, mas nós estamos aqui para aprender a amar. Bom, também é verdade, mas o amor que normalmente dizemos sentir, né, está muito longe do amor verdadeiro. É apenas um esboço daquele amor incondicional, divino, né? E para que saibamos um dia como é o amor pleno, precisamos disciplinar nossa vida e nossos sentimentos.
E antes que alguém diga que eu fui malvada, que não citei o amor de mãe como exemplo de amor incondicional, é bom sempre lembrar que fazer as vontades, atender os caprichos e passar a mão na cabeça dos erros dos nossos filhos não tem nada a ver com esse amor incondicional e divino. Amor requer disciplina, de sentimentos, é preciso dizer não muitas vezes. E nessa escola da disciplina nós somos todos iniciantes. Precisamos então aprender a dizer não, primeiramente. Algumas pessoas conseguem se sobressair mesmo sem disciplina, mas elas são as exceções, que chamam a atenção por ter algum talento extraordinário, quase sempre com prazo de validade, né? Vencer sem disciplina é antinatural, é contra as regras do jogo da vida. No universo temos leis regendo todos os fenômenos. Cada planeta, cada sol gira e percorre seus caminhos seguindo regras, né? Na natureza, tudo é disciplina. Como seres dotados de livre-arbítrio, podemos viver muito tempo driblando as regras. Se a estrada da disciplina é uma via reta, podemos fazer muitas curvas e muitos desvios, podemos inventar atalhos e estacionar indefinidamente ao lado. Mas andar fora da estrada reta tem um preço, e esse preço é a dor. Sempre que desviamos do caminho reto das leis divinas, que disciplinam nossa vida, somos premiados com um pouco de dor. A única alternativa viável para minimizar a dor é seguir o caminho reto, e é o caminho da disciplina. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são que entram por esta porta larga, né? Estreita a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que a escolhem e acertam. Muitos dos que sofrem se queixam e vêm aqui na casa pedir orientação. E eles têm em comum a característica básica que é a falta de disciplina, a começar pela disciplina do pensamento. O começo de tudo é o pensamento. O que determina o modo como vivemos é o nosso padrão de pensamentos. Há pessoas que vivem com medo de tudo, mas não deixam de assistir aqueles noticiários sangrentos da televisão, de procurar tragédias e notícias terríveis na internet, alimentam sua mente com banhos de sangue, estupros, assassinatos, desgraças de todo tipo, agora mais recentemente casas destelhadas, crises financeiras, etc. E não entendem porque têm pesadelos e vivem amedrontados. Ou então acesso àqueles sites de pornografia e não entendem porque são infelizes no casamento, porque seus relacionamentos não dão certo, porque a vida sexual não é satisfatória. Enfim, há os que percebem que precisam mudar, notam que alguma coisa está errada, mas não se dão conta que a única maneira de abandonar maus hábitos é adquirindo bons hábitos. O meu médico da coluna, cada vez que eu reclamo da minha dor nas costas, ele sempre recita o mesmo mantra: contra a má postura, só boa postura ou milagre, né? Então, como ele não tem outro remédio, né? Então, contra a má postura, boa postura ou milagre. Então, nós temos assim que contrapor aos nossos vícios, né, às nossas dificuldades, virtudes, né? Quero dizer, os velhos hábitos precisam ser substituídos. E para isso é preciso disciplina, é preciso sair da nossa falta de ação e agir. Vejamos alguns exemplos que mostram que somos escravos de hábitos, muitas vezes maus hábitos, né? Os casos de depressão andam soltos por aí, né? E muitos deles derivam dessa falta de ação. As pessoas vão se fechando, vão deixando de lado as ações, as atividades, a produtividade, deixam de ser úteis e deixam até de dar valor à vida. Outro exemplo é que é impressionante o número de pessoas que querem esclarecimento acerca de determinados assuntos que os afligem. No entanto, não se animam a ler e a estudar.
Inúmeras pessoas sentem, por exemplo, os reflexos da mediunidade, que não foi estudada e desenvolvida, sabem disso, sofrem com isso, mas não se dão ao trabalho de ler alguns livros. Nós temos aqui vários. Tá? Às vezes os amigos têm, às vezes os livros estão até em casa, mas as pessoas não leem. Elas não se dão ao trabalho de participar de um grupo de estudos aqui no Centro Espírita, que temos vários, para adquirir novos conhecimentos e novos costumes. Tem gente que tem preguiça até de fazer uma prece. Então, a nossa reforma íntima, né, e a preguiça, vamos falar um pouquinho disso. A cada reencarnação procuramos nos disciplinar mais. No universo tudo é harmonia, tudo é disciplina. Mas adquirir a disciplina, pelo menos aqui na Terra, também é uma questão de hábito. Os vícios e as virtudes são todos hábitos, hábitos que cultivamos há muito tempo. Quem fuma é escravo desse vício, que é um mau hábito. Já quem é bondoso cultivou uma virtude, um bom hábito. Se você concorda comigo que somos escravos dos nossos hábitos, sejam eles bons ou ruins, talvez concorde então que se quisermos melhorar na vida, precisamos urgentemente adquirir bons hábitos. É como escovar os dentes, no início a gente não gosta, mas depois de fazer N vezes, a gente acaba fazendo e daqui a pouco a gente até passa a gostar de sentir a boca bem fresquinha. Né? O Espiritismo explica que a reforma íntima deve partir, portanto, de dentro para fora, já que ela é íntima. Né? Só que não podemos confundir conceitos e esperar que o nosso íntimo fique bonzinho instantaneamente, assim, de uma hora para outra, e aí comece a gerar novas atitudes e novas posturas. Muitas vezes, nós precisamos começar com os bons hábitos, modificando alguns hábitos, para aí começar também a se reformar por dentro. Se a gente esperar o pensamento se polidificar, atingir a iluminação, para começar a mudar os hábitos, vamos demorar muito tempo. Né? Se esperamos que a nossa mudança interna seja visível, para só depois modificarmos os hábitos externos, né? É possível que nessa encarnação não dê tempo de fazer quase nada. Então temos que trabalhar em hábitos melhores. Sempre que alguém diz que é importante também mostrar e cultivar hábitos exteriores, alguns pensam, bom, mas isso os fariseus já faziam lá e Jesus criticava, né? Então a gente não está propondo aqui fazer só as coisas da boca para fora, mas aliar as duas coisas, né? Tentar se modificar o íntimo ao mesmo tempo que a gente muda as ações, uma reforça a outra e daqui a pouco os bons hábitos já estão instalados, né? Porque de nada valem pensamentos nobres e boas intenções se o comportamento não condiz com esses bons pensamentos e intenções. É preciso então uma ação disciplinada, e isso é uma questão de hábito, de disciplina. É só acreditar que depois de algum esforço inicial, mesmo sem muita vontade, tudo começa a fluir naturalmente, tudo vai ficar mais fácil e os novos hábitos vão aos poucos se tornando prazerosos. Os que se decidem a seguir a disciplina não se arrependem. Os sucessos e os progressos estão por aí para vermos e é reconfortante saber que é possível. Raul Teixeira fala da disciplina na vida, né? E ele diz o seguinte: costumeiramente nós entendemos como disciplina aquela disciplina forçada, por exemplo, nos quartéis, né? Os soldados precisam ter disciplina para ouvirem a voz de comando e a acatarem, né? Imaginem se não tivessem essa disciplina no meio de uma batalha, cada um faz o que quer, seria um verdadeiro caos, não é? Também nós temos muitas coisas que são reguladas pela legislação, né? Nenhum de nós pagaria imposto se não tivesse lá uma lei nos obrigando e nos punindo, caso não fizéssemos isso, né? Então os juízes, por exemplo, quando eles disciplinam determinada matéria, ou os legisladores, quando também disciplinam, né, os deputados, por exemplo, né, a disciplina faz parte, né, dessas leis e dá norteamento a várias situações para a gente saber o que devemos fazer, que padrões são aceitáveis e também que os cidadãos possam todos cumprir sua parte, né. Mas quando nos referimos à disciplina, então estamos tratando de regras, de regramentos.
E dentro dos regramentos vale a pena contarmos com o bom senso, que foi algo que a gente não falou até agora. Na disciplina militar, querendo ou não, os subalternos cumprem ela, precisam cumprir para que tudo funcione como deve funcionar na caserna. Mas na disciplina na vida, as coisas mudam um pouco de tom. A disciplina que precisamos alcançar, desenvolver ao longo da nossa vida, deve ser aprovada pelo bom senso e pela lucidez. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a obediência é o consentimento da razão. Todas as vezes que raciocinamos e verificamos que é importante um determinado procedimento, esse comportamento, seja para o bem-estar nosso ou geral, não há por que não fazê-lo se verificamos pela razão que ele é importante. Não importa quem sugeriu, de onde veio a ideia, o que importa é que tenha coerência com a razão, que tenha sentido lógico, para que possamos obedecer. Então, quando pensamos em disciplina, trata-se de uma obediência raciocinada, uma obediência que a razão chancelou, autorizou. Daí é importante, por exemplo, discutirmos alguns casos que a gente vive todos os dias, diz o Raul Teixeira. É tão normal entre nós brasileiros descumprirmos horários. Se marcamos uma solenidade, algum evento, uma festa às 8 horas, normalmente antes das 8h30 ela não começa. Isso se não começar 1 hora depois. Sempre temos uma justificativa. Foi o trânsito, foi a chuva, foi o tempo, foi isso, foi aquilo. Faltou alguém, faltou alguma coisa, o responsável ainda não chegou. E esse é o nosso hábito, né? Transformamos essa nossa indisciplina em hábito em questões de horário, por exemplo. Claro que se a gente prezasse pelo horário, teríamos saído mais cedo, teríamos incumbido outro funcionário se o que era responsável não chegou, né? Trataríamos de providenciar as coisas que deveriam estar lá, se não estão, enfim. Faríamos toda uma previsão, mas porque nós já somos indisciplinados nesse ponto, deixamos para lá e achamos que é normal, né? E quando alguém chega no horário, achamos estranho, né? Temos uma cultura também, nessa questão de horários ainda, tem um outro exemplo importante, né? Por exemplo, começamos a trabalhar às 8 ou às 9 da manhã, ou alguns até antes, né? E como então levantamos apenas 15 minutos antes desse horário e achamos que é possível chegar a tempo, né? E então acabamos, como sempre há obstáculos, o trânsito, etc, etc, né? Aí chegamos atrasados e aí colocamos a culpa no trânsito, no tráfego, matamos ou adoecemos algum familiar, né? Às vezes a família inteira para justificar os nossos atrasos, fulano passou mal, ciclano não sei o que, meu marido, meu filho. E, na verdade, só estamos encobrindo a nossa indisciplina, né? Outro aspecto, né? A gente sempre diz que o tema da palestra é para o próprio palestrante, né? Então, o Raul Teixeira fala o seguinte: outro aspecto é a nossa indisciplina ao comer, não é? Quanta gente tem problemas de saúde porque tem indisciplina ao comer. Come enquanto houver comida nos pratos, nas panelas, nas terrinas. Não come para viver, vive para comer, né? E aí lá vem os problemas arteriais, gastrointestinais, hepáticos, cardíacos, etc. Por excesso de comida, de gorduras, de temperos fortes, de bebidas, né? E também nesse ponto da comida não tem horário, né? Come-se a qualquer hora, em qualquer lugar, agora com as festas, né? Os feriados, os churrascos, os bolinhos, a festinha do Dia das Crianças, enfim, não tem fim a comilança, né? No trabalho tem um outro tipo de indisciplina, né? Que, assim como alguns que não querem nunca trabalhar, né? Sempre arranjam uma desculpa, há aqueles que trabalham enlouquecidamente, né? Sem avaliar as condições do corpo humano, são chamados workaholics, né? As pessoas que trabalham excessivamente e acabam por adoecer e não usufruir das bênçãos desse veículo formidável de que nos dotou a divindade também estão contrariando esses preceitos de disciplina, né? Essa questão da indisciplina no trabalho, ela oscila hora para muito, hora para pouco, né? Daqui a pouco, um feriado, por exemplo, já é um incentivo à preguiça, né?
A gente deve trabalhar então nos limites daquilo que a nossa energia permite, do que a nossa força interior necessita. E lembrar que o nosso corpo também tem necessidades de repouso, né? Afinal, a lei do repouso também é uma lei divina. Né? Quando fugimos à obediência dessa lei, acabamos infartando, comprometendo nossa saúde e outras questões. Né? Mas, por outro lado, temos a disciplina do lazer, agora com o feriadão, né? Fazemos, por exemplo, se estamos numa semana normal que não tem feriado na segunda-feira, o domingo a gente estica tanto que quase que a segunda-feira não começa, né? A gente já começa de mau humor na segunda-feira, porque a gente queria que o feriado continuasse. Essa semana vai ser na terça isso, né? Ou para alguns na quarta, né? Porque algumas crianças vão ter feriado até quarta, né, Mônica? Não podemos viver por causa do dia do professor. Não podemos ver um dia imprensado entre feriados que já utilizamos esse como um jeito de fazer um grande feriadão, né? Diz o Raul Teixeira. Tudo que a gente pode fazer para espichar o lazer, a gente faz. Mas a vida em sociedade, muitas vezes, faz falta aquele dia de trabalho, né? E depois nós reclamamos das condições socioeconômicas do país, do nosso salário, etc. Mas aí as pessoas não venderam, porque a gente não trabalhou, na verdade. Como é que pode isso, né? Então, a oportunidade que temos para não trabalhar, às vezes é aplaudida pela grande massa, mas a gente não vê as consequências, né? Então, a indisciplina se estende também ao lazer, mesmo no dia que a gente é para descansar, né? Aos domingos e aos feriados. Então, não temos horas para dormir, não temos horas para levantar, né? E aí, isso acaba gerando uma questão para o outro dia, né? Porque na medida em que a gente se desequilibra demais no lazer, né? Depois tem que voltar. Então, a cortina é muito tênue entre o lazer necessário, o descanso e a preguiça, né? Daqui a pouco a gente já deixa a preguiça entrar na história e avançamos a indisciplina, então. Uma indisciplina muito comum hoje em dia é a do falar, né? Falamos toda hora, por qualquer motivo e sem qualquer conteúdo, né? Não conseguimos ficar 5 minutos quietos, 5 minutos meditando ou pensando. Temos que falar alguma coisa. Temos costumes de falar e com o atual aumento de celulares, das conexões virtuais, dos WhatsApps, falamos a toda hora, em todo momento. Gravamos mensagenzinhas, falamos por escrita, falamos, né? Quando ninguém nos chama, chamamos alguém muitas vezes para falar só abobrinhas, né? Pelo vício que temos de falar, né? As pessoas se desorientam de tal maneira que, ao falar, elas não têm ponto, não têm vírgula, não têm travessão. Falam por compulsão, totalmente indisciplinadas. Falam alto e gritam. A indisciplina da fala, aí ela. Não importa se alguém no mesmo recinto está lendo, se tem alguém tentando assistir um programa, se tem outros que estão conversando suavemente, né? Nós queremos falar e falamos em alto e bom tom. Se vamos a um concerto musical, temos que falar e explicar para a pessoa do lado tudo que o outro já está vendo. Falamos por compulsão, né? Uma doença, um hábito mal conduzido, indisciplinado e que está ficando cada vez pior. Né? A indisciplina nos gastos, então, é algo que atinge outros e muitos, né? Se eu quero comprar uma coisa, por que vou comprá-lo em crediários inacabáveis que meu salário não vai conseguir pagar, né? A disciplina nos leva a pensar em juntar primeiro, em avaliar se já é o momento de fazer essa compra, de fazer um crediário que caiba no nosso salário, sem que ninguém tenha que passar necessidade, sem perder noites depois para tentar achar uma saída para pagar as contas, né? Isso seria o bom tom, o bom senso e a disciplina dos gastos. Mas há muitas famílias que ganham um salário e gastam 2, né? Não conseguem viver jamais dentro do orçamento familiar. As despesas sempre extrapolam, embora seja natural que em algum momento, vez ou outra, alguma situação, se comprar remédios, algum acidente, faça a gente se endividar momentaneamente, o problema está quando esse endividamento é a regra e não a exceção, né? Pagamos muitas vezes
muito mais do que é o caso, porque pagamos juros e mais juros, né? Pela indisciplina de não saber esperar quando comprar, esperar os preços caírem, ou quando tenhamos melhores condições econômicas para tanto, né? Portanto, a disciplina é uma virtude que deve nos acompanhar em todos os momentos de nossa vida, né? E quando falarmos sim, que seja sim. Quando falarmos não, que seja não. Isso é disciplina. Dessa maneira, na medida em que dizemos o sim quando ele é necessário e o não quando ele é devido, aprendemos também a usar a nossa fala comedidamente, sem nenhuma necessidade de gritar, porque não será jamais pela indisciplina que conquistaremos a paz interior. Paulo Freire, o grande educador, a gente pode parafrasá-lo dizendo assim, ó, ninguém disciplina ninguém, ninguém se disciplina sozinho, os homens se disciplinam em comunhão mediados pela realidade, né? Então a disciplina é algo que nós temos que aprender a aplicar no livro da vida. É uma virtude pessoal intransferível, que ornamenta o nosso espírito quando vem pela aquisição, mas que pode até violentá-lo quando é por imposição. A disciplina pode ser boa ou má. O que estamos querendo dizer é que na disciplina devemos ser coerentes na aplicação e justos na causa. Não aproveitar de autoritarismo, né, que seria a disciplina mal utilizada, né, para ser despótico, arbitrário, prepotente, arrogante, né, tirano, né. A disciplina é diferente, ela é firme e dócil, ela é enérgica e suave para quem a compreende. Ela não é castigo, mas ela é ordem e respeito aos objetivos propostos como meta de quem lhe adotou a companhia. Não tendo um fim em si mesma, essa educadora que é a disciplina deve se ajustar às necessidades de cada indivíduo, evoluindo com ele, trabalhando o espírito no paradigma da justiça. Vencidas as dificuldades e necessidades que a disciplina enfrentou, essa fiel educadora poderá mudar sua atuação, pois sendo feita para o homem, deve acompanhá-lo, seja nas suas carências, seja quando ele tiver seu crescimento e evoluir. Para alguns principiantes, nas hostes da disciplina, ela poderá parecer uma acompanhante rigorosa, que tolhe iniciativas, que castra desejos, que dá ordens. Mas, na verdade, se essa disciplina não faz o papel de lixa, de tesoura, de algo que modele, desbastando os contornos indesejáveis e as arestas desnecessárias, ela falha na sua aplicação fundamental, pois não fará brilhar no espírito a beleza encoberta pela capa da indiferença às leis divinas. Fala-se aqui da disciplina religiosa, aquela que induz o indivíduo à sua autorregulação, amoldando-se aos objetivos a serem colimados como meta da sua fé. Então essa é a última parte, a disciplina nas questões religiosas. Quando se resolve ser espírita, tem-se invariavelmente um encontro marcado com a disciplina. Mesmo que não seja o orai e vigiai, né, que é um estágio disciplinar mais avançado, o principiante deverá sair da rotina de comodismo para se conscientizar das necessidades evolutivas. Aos poucos ele vai descobrindo que na casa espírita os minutos se revestem de maior significação, que devem ser aproveitados no trabalho, no estudo doutrinário, no esclarecimento dos problemas existenciais, no fortalecimento da amizade, na gentileza, na caridade. Aqui, falar impiedosamente, criticar maldosamente são coisas que não prevalecem, pois não encontram receptividade para se expandir. A dor alheia, ao invés de ser motivo de fofocas, é sempre um motivo de busca de antídotos contra o que a causou. Então vai ser sempre um motivo para a fraternidade restauradora. A disciplina é então uma moradora aqui da casa e não uma visitante das casas espíritas, pois aquele que despede a disciplina manda igualmente embora as rédeas da instituição. Disciplina e caridade formam, portanto, o dueto maior de um templo espírita, atuando conjuntamente sob a orientação do bom senso. A disciplina nesse contexto não deve ser rígida demais, de forma que atropele a caridade, mas deve ser suficientemente racional para não descaracterizar a disciplina. É uma virtude divina
que é adotada em todos os níveis, né, desde as galáxias até os órgãos vitais, desde a queda das flores até os átomos, e essa virtude impõe diretrizes para que a harmonia não sofra defasagens. Quem foge da disciplina vai contra a natureza. E a própria natureza, a natureza que está dentro do seu corpo, que está dentro do seu espírito. Essa fuga é uma fuga infantil e sem saída. Nesse sentido, o indisciplinado é um fora da lei que precisa se ajustar ao remédio que proporcionará, então, benefícios de paz e frutos imediatos do dever cumprido. Nenhum espírito há que tenha ingressado no mundo superior, deixando a disciplina de lado. Ninguém há que ame a si mesmo e que despreze a disciplina. Ninguém que busque a Deus pelos caminhos da indisciplina. A disciplina é a companheira assídua da afetividade. Qualquer pessoa que tente impor disciplina por gritos e ameaças, cumpridas ou não, revela desconhecimento do tema. As palavras tentam obter obediência ou mesmo colaboração, mas na maioria das vezes obtêm apenas concordância parcial e ódios não verbalizados. A atitude de firmeza e serenidade, a força vigorosa da delicadeza é que levam a uma disciplina por aquisição. Ao iniciar a colaboração no processo disciplinar, o indivíduo, de livre vontade, assume o engajamento nas suas mudanças, despertando assim o espírito para as reformas interiores que vão depois ou conjuntamente se refletir nesses comportamentos exteriores. Então, ficamos com essa nossa com esse nosso desafio, né, de pensar na disciplina, de tentar fazer com que a disciplina entre nos vários ramos da nossa vida. Alguns precisam mais num, outros precisam mais no outro, mas sem disciplina não avançamos, né? Ela é fundamental para crescermos. Obrigada. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles que nós trazemos os nomes e colocamos aqui nas caixinhas, ou por aqueles que nesse momento a gente sabe que estão necessitando e que nós podemos ficar pensando nele e estaremos enviando bons fluidos. Senhor, que tenhamos forças para suportar a provação que nos é necessária ao brilhamento, seja ela qual for, e por mais nos fira o coração, que possamos aceitá-la com resignação e coragem. Não somos exceção nas dores que alcançam a todos. Quantos sofreram e lutaram antes de nós, sem merecerem as aflições que lhe foram impostas? Quantos, ao longo da história, não se têm exposto ao sofrimento em benefício da humanidade? Certamente não é o nosso caso. Mestre, que sofremos as consequências de nossos desmandos e imperfeições. Não há quem padeça injustamente diante das leis magnânicas do Criador. Que a prova que nos visita não nos sirva de pretexto para nada fazermos no bem dos semelhantes. A caridade aos outros será sempre maior delitivo a nós mesmos.